Uma onda de banditismo, crime e violência que se alastrou por quase todo o sertão do Nordeste brasileiro entre o século XVIII e meados do século XX. Nesse vídeo, irei falar sobre o cangaço brasileiro. Opa, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Antes de começar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre a Tribe, a nova parceira do canal. A Tribe é uma escola de tecnologia que disponibiliza um curso de desenvolvimento web com um currículo totalmente alinhado com as principais demandas do mercado de trabalho. A maior vantagem da Tribe é provavelmente o fato que você pode escolher por pagar pela sua formação apenas quando já estiver trabalhando na área e ganhando acima de R$3.000 por mês. Quem acompanha o CE e já viu vídeos sobre o metaverso e a digitalização da Estônia, sabe que a tecnologia exerce um papel gigantesco na sociedade e hoje o mercado desse setor está crescendo cada vez mais. Porém, no Brasil, muitas vagas de emprego não são preenchidas, pois faltam profissionais qualificados. E é aí que entra a Tribe, que forma desenvolvedores web. Profissionais que criam sites, aplicativos, programas e todo tipo de solução para empresas inseridas no ambiente digital. Focando nisso, a Tribe oferece um curso completo de 12 meses e 1.500 horas de conteúdo, com aulas online e ao vivo para você dominar as principais habilidades técnicas esperadas para o desenvolvimento web, além de desenvolver projetos com problemas da vida real e vivenciar os desafios do mercado de trabalho. Essa é uma oportunidade perfeita para quem está desempregado ou também com vontade de mudar de carreira para a área de tecnologia. Além de tudo isso, a Tribe possui uma parceria com mais de 250 empresas, incluindo gigantes como a Uber, Ambev e XP, que buscam contratar talentos que estudam na Tribe. Então, se você se interessou, saiba tudo sobre o curso da Tribe agora mesmo clicando nesse link que está presente na descrição e também estará aparecendo no card, lembrando que as vagas são limitadas. Então, entre para a Tribe agora mesmo. Valeu! O cangaço foi um fenômeno ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste. Seus membros vagavam em grupos atravessando estados e atacando cidades, onde cometeram pilhagens, assassinatos e estupros. Para muitos especialistas, o cangaço nasceu como uma reação dos sertanejos diante de graves problemas sociais e da ineficácia do Estado em manter a ordem e aplicar a lei. Um dos principais líderes do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, que deve ganhar um vídeo só dele em breve no canal. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. O Nordeste perdeu seu prestígio nacional ainda durante a colônia, quando a capital se deslocou para a cidade do Rio de Janeiro. Pouco mudou durante o Império, o que gerou na população local nordestina uma grande insatisfação, principalmente diante dos grandes fazendeiros que se apropriavam das melhores terras. Assim, surgiu o banditismo social, uma forma bastante primitiva de protesto. O movimento do cangaço sertanejo teve sua origem diante das injustiças sociais vividas pela população pobre nordestina. Alguns historiadores atribuem a Lucas Evangelista o fato de ter sido o primeiro a agregar um grupo característico de cangaço em 1828. A figura do cangaceiro é caracterizada pelos sertanejos sempre em trânsito, com vida seminômade, vivendo em bando. Em 1834, foi começado a ser utilizado o termo cangaceiro, sendo uma expressão pejorativa que designava a pessoa que não podia se adaptar ao estilo de vida costeira. O cangaço ganhou força principalmente graças às longas ondas de secas em 1877, dizimando centenas de pessoas, além de provocar a evolução da miséria. Assim surgiu o primeiro bando de cangaceiros amplamente reconhecido, o de Jesuíno Brilhante, nascendo muitas lendas romantizadas e folclóricas em torno de sua figura. Também se destaca as ações do cangaceiro João Calangro, que inicialmente era capanga de um grupo chamado Inocêncio Vermelho. Após o fim desse grupo, João Calangro liderou seu próprio bando de cangaceiros, que passaram a ser intitulados de Calangos.
Durante a época de transição para a República, o clima de caos social e econômico levou ao surgimento das políticas coronelistas, isto é, o estabelecimento de relações de dependência entre a população miserável com os grandes proprietários de terras dessas regiões. Somado a isso, em 1915 ocorreu outra grande seca no Nordeste. Junto a ela, uma nova onda de cangaceiros surgiu. Foi no começo do século XX que esses grupos tiveram a maior fama, inspiraram maior terror e produziram maior impacto sobre a sociedade nordestina. Os cangaceiros dessa época se dividiram em ao menos 3 tipos. O primeiro tipo eram os mercenários que trabalhavam para os latifundiários, que estavam interessados em combater bandidos da região. O segundo tipo tinha os políticos como seus patrões, o que também lhes garantia proteção. O terceiro tipo eram os bandidos que se viravam por conta própria, se tornando inimigos públicos do governo. Esse tipo foi o grupo que ficou mais conhecido com a literatura, principalmente na figura de Lampião. O cangaceiro mais famoso de todos foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, também denominado Senhor do Sertão e o Rei do Cangaço. Ele atuou durante as décadas de 1920 e 30 em praticamente todos os estados do Nordeste. Lampião começou sua vida criminosa ainda jovem e estima-se que sua gangue chegou a matar mais de 1000 pessoas. Sua parceira foi Maria Bonita, mulher pioneira do cangaço. De fato, os cangaceiros tinham algum nível de apoio da população mais pobre, principalmente devido ao fato que esses bandidos sustentavam alguns comportamentos benéficos às comunidades, como atos de caridade e promoção de bailes. As pessoas que ajudavam os cangaceiros eram conhecidas como coioteiros, dando-lhes abrigo e comida. De forma geral, o cangaceiro, em especial o Lampião, tornou-se um personagem do imaginário nacional, caracterizado como uma espécie de Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres, e também como uma figura pré-revolucionária que questionava e subvertia a ordem social de sua época e região. Para uma parte da população do sertão, Lampião tinha valores como bravura e heroísmo, semelhante ao que acontecia com o mexicano Pancho Villa, citado no vídeo da Revolução Mexicana aqui no canal. Apesar disso, é um fato que o bando de Lampião, assim como diversos outros cangaceiros, matou, torturou e estuprou dezenas de inocentes. Entre os principais inimigos dos cangaceiros estavam 2 grupos de homens diferentes. Um deles eram os jagunços, mercenários que trabalhavam geralmente para proprietários de terras que queriam proteger ou expandir seus limites territoriais e também lidar com os trabalhadores rurais e os cangaceiros. O outro grupo eram os volantes, compostos de pequenas equipes de soldados de todos os estados da Federação Brasileira, formada pelo governo, enviados para procurar e destruir os cangaceiros, que muitas vezes se referiam a eles como macacos, devidos aos seus uniformes marrons. Além do Lampião, Cristino Gomes, o Corrisco e José Ribeiro Filho, o Zé Sereno, foram os principais cangaceiros dessa época. Cada um deles tinha seu próprio bando que atuava em regiões específicas do sertão. Os ataques dos cangaceiros a povoados aconteciam de repente e podiam durar mais de um dia. Primeiro, um cangaceiro disfarçado visitava um povoado para checar a quantidade de policiais e avaliar sua capacidade de resistência. Após isso, o bando chegava subitamente e com alarde para causar pânico geral. O estoque de bebidas alcoólicas do armazém local era confiscado pelos cangaceiros, que promoviam enormes bebedeiras. Eles também aproveitavam para reabastecer de cachaça seus cantis e fazer reservas de comida. Os cangaceiros então dedicavam-se a saquear o vilarejo, roubando tudo que tivesse algum valor e pudesse ser carregado. Mas costumavam respeitar os bens pertencentes à igreja local, evitando também agredir padres. Antes de sair dos povoados, os cangaceiros podiam enforcar autoridades ou suspeitos de colaborar com a polícia. As mulheres do vilarejo estavam sujeitas a abusos sexuais e estupros, sendo os coletivos conhecidos como geras.
Porém, em alguns casos, chefes de bandos mantinham o respeito às mulheres, punindo cangaceiros que praticassem algo contra elas. Inclusive, foram os cangaceiros que introduziram o sequestro em larga escala no Brasil, fazendo reféns em troca de dinheiro para financiar novos crimes. A extorsão era outra fonte de renda. Os cangaceiros corrompiam oficiais militares e autoridades civis, de quem recebiam armas e munições. Os cangaceiros tinham noções muito específicas de como se comportar e de se vestir. Primeiro de tudo, a maioria deles sabia costurar muito bem. Vivendo nas terras semiáridas do nordeste do Brasil, tiveram que sobreviver em meio a arbustos secos e pontiagudos. Apesar do calor durante o dia, os cangaceiros preferiam usar roupas de couro, enfeitadas com todos os tipos de fitas coloridas e peças de metal. Eles também usaram luvas de couro com moedas e outras peças de metal costuradas por eles, quase como uma armadura. Os cangaceiros conheciam bem a caatinga e por isso era fácil fugir das autoridades. Além disso, eles conheciam plantas medicinais, fontes de água, locais com alimentos, rotas de fuga e lugares de difícil acesso. Por causa do forte calor e da ausência de água, alguns cangaceiros, especialmente Lampião, usavam perfumes, inclusive caros como os franceses, muitas vezes roubados de casas das famílias ricas. Como armas brancas, os cangaceiros ficaram famosos por usarem uma faca fina, longa e bem afiada, a chamada peixeira, criada originalmente para a limpeza de peixe. Além disso, também usavam o punhal, arma utilizada para matar e torturar seus inimigos. As armas de fogo dos cangaceiros eram principalmente revólveres, espingardas e o famoso Parabellum, uma derivação do nome da pistola alemã Luger P08 Parabellum. Essa também foi designada como arma oficial das tropas governamentais brasileiras. A Luger foi citada no vídeo da história da pistola, presente aqui no canal. De uma forma geral, o kit básico do cangaceiro incluía chapéu, feito de couro grosso com abas largas dobradas, roupa de couro que era resistente com mangas compridas contra o sol, cartucheiras com até 18 kg de munição, a arma principal sendo um rifle, a arma secundária um revólver ou pistola e a arma branca podendo ser um punhal ou peixeira. A capanga, uma bolsa com remédios, fumo e brilhantina, o lenço que protegia a boca e o nariz contra a poeira, e o cantil, que tinha água ou pinga. O grande número de ataques de cangaceiros contra fazendas fez a polícia intensificar os esforços para enfrentá-los, usando armamentos que os cangaceiros não conseguiam comprar, como submetralhadoras. Mas foi somente no final da década de 30 que o cangaço teve o seu fim, a partir da decisão de Getúlio Vargas de eliminar toda a desordem sobre o território nacional. O regime do Estado Novo incluiu Lampião e seus cangaceiros na categoria de extremistas. A sentença passou a ser matar todos os cangaceiros. Getúlio Vargas, inclusive, possui um vídeo sobre o seu lado oculto aqui no canal. Em julho de 1938, no estado de Sergipe, Lampião finalmente foi apanhado em uma emboscada das autoridades, onde foi morto junto com sua companheira Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Um dos sobreviventes, Corisco, tentou assumir o lugar do chefe. Porém, ele foi morto pela polícia em 1940, em um ataque que encerra o cangaço. Os cangaceiros foram degolados e suas cabeças colocadas em água ardente e cal para conservá-las. Foram expostas por todo o Nordeste e por onde eram levadas atraíam multidões. A partir da repercussão da morte dos líderes do cangaço, os chefes de outros bandos se entregaram às forças do Estado Novo em prol da absolvição dos crimes e da anistia. Em 2014, morreu o último cangaceiro que fez parte do grupo de Lampião, José Alves de Matos, aos 97 anos. O cangaço é um dos principais temas da literatura de cordel, onde o cangaceiro é retratado como herói. Por meio da escrita, são transmitidas as cantigas, os poemas e as histórias do povo.
O nome de cordel teve origem em Portugal, onde os livretos antigamente eram expostos em cordéis, como roupas no varal. Os primeiros filmes do cangaço datam de meados da década de 20 e início da década de 30. Entre as décadas de 50 e 60, os filmes brasileiros sobre o cangaço eram bastante influenciados pelos filmes de faroeste e são conhecidos como Nordestern, Western Macaxeira ou Western Feijoada, sendo um deles O Cangaceiro, de 1953. Inclusive, existe um paralelo interessante entre o cangaço brasileiro e o Velho Oeste dos Estados Unidos, que inclusive possui um vídeo próprio aqui no canal. Ambos ocorreram principalmente em regiões áridas e foram períodos marcados por violência, apesar de que no Brasil esse período acabou ocorrendo um pouco depois. Enquanto no Velho Oeste, as gangues acabaram por volta da década de 1900, no Brasil esse controle só veio ocorrer 40 anos depois, em 1940. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!